Bom, gente, estamos tratando da primeira lei da termodinâmica. Lembrando que Q igual a ΔU mais trabalho. Tá aí, ó, Q igual a ΔU mais trabalho. E agora a gente falou da transformação isotérmica e vamos para a transformação adiabática. E eu falei pra vocês que ela é muito rápida, né? Lembra que ela é muito rápida? E ela é tão rápida, gente, que não dá tempo de trocar calor com o meio externo. Ou seja, ela é vapt-vupt. Não dá tempo de rolar a troca de calor. Ou seja, como pela primeira lei, Q igual a trabalho mais ΔU, e não dá tempo da gente trocar o calor com o meio externo, implica que 0 é igual a trabalho mais ΔU, porque o Q é 0, certo? Logo, passando o ΔU para o outro lado, ai, deu tilt aqui, passando o ΔU para o outro lado, a gente tem que trabalho é menos o ΔU. Falando assim tá muito tranquilo, né? Mas a gente vai ter que entender um pouco mais. Saiba que na transformação adiabática, Q é igual a 0. 0 joules. Lembrando que aqui é em joule, joule e joule. Pode ser dado em calorias também, né? Mas a gente trabalha normalmente com joule. Então, a transformação adiabática, o Q é sempre 0. Tá tendo uma gritaria aqui em casa, tô tentando ouvir o que é. Acho que diminuiu. Beleza? Então vamos lá. Vamos estudar então a transformação adiabática propriamente dita. Antes de entender, eu comentei com vocês que em sólidos e líquidos, quando fornecemos calor, podem acontecer duas coisas. Ou vai aumentar a temperatura, o chamado calor sensível, ou vai mudar o estado, o chamado calor latente, né? Q igual a mc Δθ e Q igual a ml. Mas quando a gente fala de gases, não faz sentido falar em calor latente, concorda? Calor latente pra gente não faz sentido. O gás não vai mudar para um ultra gás aí, super saiyajin. Não vai rolar isso. Mas faz sentido falar de calor sensível, tá bom? E fazendo sentido o calor sensível, você deve falar, eu já falei aqui agora há pouquinho, mas não escrevi, você deve se lembrar que Q igual a mc ΔT, certo? M é a massa, C é o calor sensível e ΔT é a variação de temperatura. O calor é mc ΔT. Lembrando que o calor sensível é a quantidade de energia necessária para você variar 1 grau Celsius em 1 grama. A gente trabalhou isso na aula 2 ou 3 de termo, viu? Analisem lá caso vocês não lembram. Eu não sei por que eu falo isso, porque eu duvido que alguém vá parar o vídeo para analisar o vídeo que não viu há 3 anos atrás. Mas vamos continuar. Bom, mas vamos lá. Mas sabendo que a relação entre massa e número de mols é essa aqui, ó. Lembra que o número de mols, N, é igual a massa sobre a massa molar? É, né? Exatamente. Então, massa sobre massa molar é igual ao número de mols, certo? Logo, eu posso substituir essa massa por N vezes Mzão. Olha só. Logo, Q igual a N, Mzão, Czinho, ΔT. E vocês devem lembrar também que eu falei um negócio chamado capacidade térmica. Não confundam capacidade térmica com um novo conceito que eu vou falar para vocês agora. Este Czão que eu desenhei aí, ele é a massa molar vezes o calor específico. E ele é chamado, ó, este cara se chama calor específico molar, tá bom? Calor específico molar é o nome desse cara. É a massa molar vezes o Czinho, o calor específico. Lá na aula que eu ensinei para vocês, Mczinho é o que a gente chama de de capacidade térmica, né? E as fórmulas se parecem muito. Gente, deu tilt aqui no negócio, ó. As fórmulas parecem muito, ó. Parece capacidade térmica, mas não é a mesma coisa. Capacidade térmica, esse Czão com traço, é a massa vezes o calor específico. Mas calma, massa vezes calor específico, massa vezes calor específico. Essa é a massa molar, enquanto que essa aqui é a massa que você tem, 2 kg, 3 kg, etc. A massa molar é uma constante, é quanto vale, né? A massa molar na tabela periódica lá. Tudo bem? Calor específico, lembrando, é a quantidade de energia para eu variar 1 grau Celsius em um determinado, sei lá, garrafa térmica. Por quê? Porque a garrafa térmica usou uma massa de determinado material da tabela periódica. E aí a gente consegue montar isso aqui. Já o calor específico molar é isso aí que a gente usa para definir uma transformação, que é a transformação adiabática, que você vai entender já já. Tá bom? Então, gente, podemos escrever o seguinte, ó. Podemos chegar aqui, ó. Logo, Q igual a NC ΔT. Certo? Em que C foi o que a gente acabou de definir aí.
se chama calor específico molar. Este cara, vamos lá, para não ter problema, tá bom? Ele se chama calor específico molar. Opa, botei o acento no eu não tô certo. Molar. Calor específico molar, que é diferente de capacidade térmica. Ok. Este C, gente, ele varia, a depender de qual transformação o gás está sofrendo. E aí, ó, ele vale esses dois valores aqui. Ou ele vale CP de pato, CP, ou ele vale CV. CP é quando a pressão é constante. E CV é quando o volume for constante. Então, ó, quando a gente estiver numa transformação isocórica, o volume é constante. O Q pode ser dado por N CV ΔT, porque vale um valor CV certinho, beleza? E quando estivermos numa isobárica, o Q vai valer N CP vezes o ΔT, porque para toda vez que a gente tiver uma isobárica, pressão constante, a gente vai ter o CP, tá bom? E por que nunca vale CT para temperatura constante? Bom, isso justifica, gente, porque quando a temperatura é constante, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, como é que eu vou fazer. Quando a temperatura é constante, eu não tenho variação de energia interna, certo? Se eu não tenho variação de energia interna, todo o calor vira trabalho e a gente não precisa se preocupar, tudo bem? Mas a gente nunca vai falar de CT, nunca vamos falar, pode cortar isso aí. Bom, vamos para um exemplo, ó, uma transformação isovolumétrica. Na isovolumétrica, quanto é que vale o trabalho? Lembra aí, isovolumétrica, diagrama PV, o P no eixo Y, o V no eixo X. Ah, é uma reta vertical. Eu realizo o trabalho? Não realizo. Numa transformação isovolumétrica, o trabalho é zero. Logo, como o trabalho é zero, corta esse cara, Q igual a delta U. Isso é um delta, tá? Não é o 4, não. É um delta U. Q igual a delta U. Porém, gente, como Q é NCV delta T, não foi uma isovolumétrica, ou também conhecida como isocórica, ou também conhecido como isométrica, Q igual a NCV delta T, logo eu posso falar que delta U é NCV delta Q. Delta T, desculpa. Certo? Legal, né? Interessante isso aí, muito interessante. Tá acabando, gente, tá acabando. CV e CP são constantes que dependem do grau de liberdade. Tá bom? Do grau de liberdade. Não vou tirar essa tossidinha não, porque dá muito trabalho tirar essa tossidinha. E como depende do grau de liberdade, isso é um estudo um pouco mais aprofundado, a gente pode tentar trabalhar isso. Vou tentar fornecer para vocês algum conteúdo por escrito para vocês entenderem o que é esse grau de liberdade, senão ia ficar muito grande a aula. Mas depende, tá bom? E eu posso sempre dizer que CP é sempre maior que CV. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? CP é sempre maior que CV. Vamos então para a última parte. A outra regra que podemos dizer é uma muito importante, que CP menos CV dá pra gente a constante dos gases, a constante universal dos gases. CP menos CV dá R. A gente pode dizer isso aí, tem como eu provar, não trouxe aqui a prova para vocês, senão ia ficar muito grande os vídeos. Essa aqui é a relação de Mayer, tá bom? Então a gente sabe que CP é sempre maior que CV. CP é o calor específico molar a pressão constante. CV é o calor específico molar a volume constante, que são coisas totalmente distintas da capacidade térmica, certo? Então vamos. Agora vamos falar então, finalmente, da transformação adiabática. Isso tudo que eu falei foi uma introdução à transformação adiabática. Mas vocês vão ver que a transformação adiabática vai ser muito rápida. Lembra que ela é rápida? Por isso que ela vai ser muito rápida. Deixa eu dar um golinho d'água aqui, vocês esperam um pouquinho. Pronto. Então vamos. Vamos para a transformação adiabática. Você tem então o seu diagrama PV. Gente, eu tô frisando muito o diagrama PV, porque às vezes não é PV que eles colocam. Eles colocam, vai dar PT. Pode colocar PT, vai dar, né? Pode ser. Pra quem não entendeu, é uma musiquinha, né? Mas tudo bem. PV. Pode ser também qualquer outra coisa. Pode ser a temperatura aqui, o volume aqui, pode ser a pressão e o volume ao contrário. Mas você tem que ficar ligado, tá bom? Pra gente não se perder. Normalmente, os vestibulares sempre colocam PV. Eu desenhei para vocês duas isotérmicas. A isotérmica temperatura T1
e a isotérmica, temperatura T2. Beleza, mas eu tô querendo desenhar a adiabática. A adiabática, gente, ela sai de uma isotérmica e vai para outra também de forma igual à isotérmica, porém ela é mais inclinada. O que eu quero dizer é o seguinte: lembra que a isotérmica ela decai, né? Como eu posso falar? Como o T aqui embaixo, ela decai de forma. A palavra me fugiu da cabeça, gente. Estou tentando falar aqui, a palavra não é. Ela decai assim, ó, bonitinho. Como é o nome? Vou ter que parar o vídeo, ó.